Quero sentar-se, por favor. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar do Congresso dos Varões da DEBRAE São José dos Campos. E para tanto agradeço ao pastor Calixto, sua muito digna esposa, pastora Carla, muito obrigado, pastor Leandro, evangelista Elisete. Em vossos nomes agradeço a Deus, a todo o corpo administrativo, ministerial, a igreja, que Deus os recompense. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anselmo, como também do pastor Tom, coordenadores dos varões, e todos que com eles coordenam, e a todos os componentes. Que Deus vos abençoe. Uma alegria rever ou ouvir o pastor Israel, muito bom ouvi-lo, filho, e conhecê-lo. Como também registrar a minha gratidão a Deus pela vida do diácono Jean, sua muito digna esposa, irmã Verônica, diácono Glauco, que tem me conduzido de uma forma tão carinhosa, tão hospitaleira, representando todos vocês. Quero deixar a minha gratidão a vocês. Queridos, nós temos lido um texto para contextualizar, tendo em vista que, se nós observarmos a carta ou epístola que Paulo escreve à igreja em Éfeso, desde a saudação até a saudação final, a saudação inicial e as considerações finais, Paulo está voltado para a obra da redenção. São duas epístolas que ele trata diretamente sobre a obra da redenção, Romanos e Éfeso, de uma forma bem clara. E quando nós analisamos o contexto, a cidade de Éfeso era uma cidade de um ponto estratégico, economicamente falando, e não só pelo contexto do comércio, pelo contexto econômico, simplesmente, mas sobretudo pelo contexto religioso. Advindo do grande templo da deusa Diana, há quem diga, historiadores, que a rentabilidade maior de Éfeso vinha por meio da idolatria. Então, em face disso, essa cidade atraía pessoas, atraía contexto econômico de vários pontos do mundo por conta desta cultura. Obviamente que o apóstolo São Paulo, nas suas viagens missionárias, ele estabelece ali uma igreja que não era como nós, com liberdade de culto. E quando esta igreja vai se desenvolvendo, então vem o judaísmo através dos ortodoxos e tentam minar a esperança, a fé desses irmãos, além dos infiltrados que Paulo diz que habitava entre os irmãos, tirando dos irmãos e querendo a esperança do arrebatamento. Os irmãos observam que foi sobre a igreja de Éfeso que Timóteo sofreu, porque Paulo diz, ou na escrita, que havia dois mensageiros, dois líderes, mestres, que se passavam por cristão, mas que dissimulados tentavam roubar esta esperança. Himeneu e Fileto, eles têm nome. Então, quando nós observamos o contexto, quando Paulo começa a escrever no capítulo 2, veja que ele vai advertindo a igreja de Éfeso, tendo em vista que ele vai falar de fortalecimento no final da carta, mas no começo da carta ele vai advertir para os irmãos não esquecer quem eram antes, porque ele diz: lembrem quem vocês eram. Vocês andavam no mundo sem Deus, sem paz, sem fazer parte da aliança com Israel. Vocês já viviam mortos, ou seja, condenados pela vossa prática de viver. Então ele diz: mas Deus, pelo seu infinito amor, nos
vos ressuscitou com Cristo, para que vocês voltassem a viver. Então, permita-me contextualizar aonde está a força deste poder. Quando nós analisamos o Gênesis, os irmãos vão observar que a obra-prima de Deus, digamos assim, foi a criação do homem, o ser humano em si. Ele se destaca dentre todas as demais criações, a ponto de gerar um relacionamento tal que a gente chora só em ler o jardim do Éden, a forma que Deus descia para ser adorado, tendo em vista que quando nós analisamos, a Bíblia diz que era todos os dias um único lugar no planeta, depois da decepção dos anjos. Agora, um planeta com um único lugar de prestar tributo, adoração, para que a terra elevasse, reconhecendo este poder e esta força de Deus. Então é quando Lúcifer, o inferno, vem. Veja que começa tudo aqui. Veja que a ênfase de Paulo no contexto temático é para resistirmos às ciladas do diabo e no dia mau permanecermos firmes. Então veja que ele começa no Gênesis. Ele começa entronizando na mente do ser humano o mesmo erro que ele cometeu. Veja que quando ele questiona a Eva responde de forma coesa, dizendo não. Veja o que o diabo diz: olha, ele disse para que vocês não comessem da árvore do jardim. Ela diz: não, de todas as árvores a gente pode comer. Ele permitiu, exceto uma. Então veja a cilada. Aí ele diz: não, ele disse isso para que vocês não comam esta árvore, porque no dia que vocês comerem, vão ser iguais a ele. Veja que o pecado, o erro que derrubou ele e o condenou para sempre, foi o princípio da igualdade, quando ele quis subir e ser igual a Deus. Então a cilada, ele vem e joga isso na mente de Eva. E Eva, pelo poder persuasivo que a mulher tem, ela conquista Adão e ambos cometem o erro. Agora, se nós olharmos o mesmo escritor chamado Paulo aos gentios, quando no contexto da redenção, ele está falando da carta aos Romanos, no contexto gentios, que é o mesmo propósito de Éfeso, veja que ele vai falar de um contexto jurídico. Ele, no capítulo 8 dos Romanos, ele diz que agora nenhuma condenação há. Então, pelo contexto jurídico, se nós formos analisarmos, os irmãos vão observar que já havia um julgamento antes do erro do homem, já tinha havido um erro. E no erro de Lúcifer e da terça parte dos anjos, houve um juízo direto, condenação direta, sem direito a recurso nenhum. A Bíblia diz que os anjos caídos já foram presos, julgados, presos, condenados para o juízo final. Então agora o homem comete o mesmo erro, o homem, o ser humano, comete o mesmo erro, princípio de igualdade. Então aqui começa a apelação. Aqui começa o contexto da redenção, porque a carta de Éfeso, a epístola, está voltada no princípio e em todo o seu contexto para a redenção. Então, quando Paulo mostra, ele está começando daqui. Então veja que pela apelação, a partir do erro do homem, o pecado entra. A guerra agora já não é mais carnal, é espiritual. Então surge uma lei, e esta lei é conhecida pela lei como lei do pecado e da morte. Agora o homem vai seguir uma regra, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou por um homem e obviamente passou a todos. Então no primeiro erro houve uma apelação por esta lei. O homem falhou, foi igual, o Senhor condenou, já houve um juízo, jurisdição. Então a apelação inicial era para Deus já condenar o homem direto para o lago de fogo.
Porque o homem se tornou réu, confesso e convicto. Se nós analisarmos, o homem, quando Deus vem, que o homem erra, ele confessa que errou. Então, como já tinha um julgamento anterior e a jurisdição foi condenatória, então o princípio era seguir aquilo, lago de fogo, porque foi o mesmo princípio, foi o mesmo crime, foi o mesmo erro. Agora imagina, a apelação vem. E qual era o pedido? Condenação. Morte, pecado e inferno. E réu, o homem confessa. Aí o que é que Deus faz? Pelo amor, pelo relacionamento com o homem, Ele trata diferente. Porque quando Ele criou os anjos foram criados sem misericórdia, porque era um estado eterno. Quando Ele criou os anjos, foi criado da luz. Mas quando Ele criou o homem, foi tirado das trevas, porque a terra estava em trevas. E a luz só apareceu quando Ele disse: haja luz. E foi daquela terra que veio das trevas que Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem, colocou a misericórdia dentro dele, que o diabo não tinha, e nem o inferno. Então quando pensavam que Ele ia desistir do homem, Ele protela a audiência. Ele usa algo chamado graça. Favor Ele não merece, mas pela graça eu vou protelar o julgamento, vou passar para frente. Traz as sanções. Expulso, destituído foi da sua glória. Mas Ele não desampara. Capítulo 6 do Gênesis, vem a segunda apelação, a segunda audiência, porque agora as provas contra o homem, o ser humano, eram evidentes e mais comprometedoras e comprobatórias para a sua condenação. Por quê, pastor? Porque o Gênesis diz: degradação geral do gênero humano. Ninguém merecia ser redimido, porque as atitudes do homem não condiziam com o poder de Deus. Agora a Bíblia diz que a ação do homem cheirava mal às narinas de Deus, e Deus resolve condená-lo à destruição. Eu vou dar fim dele, vou acabar com ele, porque o seu comportamento é mau. Aí Deus assina, Deus delibera a condenação por meio do dilúvio. Enquanto a morte, a lei do pecado e da morte, e o inferno dizia: agora vai. Ele já deliberou. Aí vem a graça. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus preserva 8 almas humanas. O dilúvio vem, destrói. O dilúvio vem, cobre os mais altos montes, e agora só 8 almas acima deriva no controle de Deus. Capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz que lembrou Deus de Noé e de quem estava com ele, dá ordem para as águas minguarem, e faz uma nova aliança, aliança do recomeço, aliança de recomeçar. E Ele devolve todo o direito que Adão tinha à geração de Noé. Mas quando a gente chega no capítulo 11 do Gênesis, então vai mais uma decepção. Vem a terceira apelação, porque a geração de Noé cometeu o mesmo erro que os homens, a cilada do diabo. Veja que no capítulo 11 eles quebram o princípio que Deus pediu: frutificai, enchei a terra, para a glória de Deus, porque a terra tinha que prestar tributos a Deus de gratidão. Mas agora diz a Bíblia que eles se preocuparam no egoísmo.
ser famosos, ser importantes, a ponto do projeto estabelecido era não se espalhar, era levar uma cidade que os prédios, as torres tocassem no céu, para não se perderem de vista. Aí vem Deus e vê que eles também foram contaminados, e a lei do pecado e da morte prevaleceu. Aí eles são espalhados, confusos, em idiomas diversos e sem comunicação. Então vem o tempo, e com esse tempo o diabo, sua cilada, prevalece, porque a fraqueza humana não estava em Deus, porque eles vão se defiando. Aí vem a idolatria. Como o ser humano tem necessidade de adorar, porque ele foi criado para isso, então eles buscam os astros, eles adoram o sol, a lua, o próprio homem, a madeira, e eles entram em um marasmo. Aí vem o capítulo 12, aí do meio da idolatria, vem mais uma vez o projeto de redenção, através de Abraão. Veja que no capítulo 12, Deus faz a proposta a Abraão, e Abraão vem como símbolo e evidência de um projeto único de redenção, ou Israel. E nesse projeto de redenção, veja que no versículo 3, estava inclusa todas as famílias perdidas da terra. Deus disse: por meio de você, vou reconciliar todas as famílias da terra. Redenção. Então, quando nós observamos, por meio de Adão, de Abraão, vem Israel, o projeto único, o projeto maravilhoso, o projeto que Deus disse: eu sou o seu Deus, e ele é o meu povo, eu sou pai, e ele é filho, eu hoje te gerei. O projeto puro, limpo e especial. E o que é que Deus faz? Dá rituais, dá propósito de adoração. Agora veja, nos anjos era o Éden, Adão era o Éden. Agora Israel, e na geração de Noé era toda a terra. Agora na geração de Israel, um lugar, o único povo no planeta Terra, escolhido para levar gratidão a Deus e santificação. Se nós observarmos, os irmãos vejam que Deus vai tratar Israel como não tratou nenhum povo. Porém, a lei do pecado e da morte atrapalhava, o inferno predominava. Então Deus gera Israel e dá uma lei diferenciada que não deu a nenhum outro povo. Qual é? A lei de Moisés. Por meio de Moisés, Israel era o único povo da época que sabia como se chegar a Deus, através dos sacrifícios, através do ritual, através do sangue de novilho, através da prata e do ouro. Ele tinha como adorar a Deus. Agora Israel é tratado como xodó, porque era o projeto de redenção, era o projeto especial. A lei de Moisés agora vem para superar a lei do pecado e da morte. Então veja que Deus trata Israel como xodó em todo o Velho Testamento. Mas o que é que acontece? É que aí a lei do pecado e da morte vence a lei de Moisés, porque Paulo aos Romanos 8 diz: visto que a lei foi impossível resgatar, redimir, porque ela adoeceu, ela enfermou, e a lei do pecado e da morte prevaleceu. Aí vem a apelação da morte, do inferno e do pecado. Agora acabou, não tem mais jeito. Todo o teu investimento foi embora, todo o teu investimento acabou. Ninguém me venceu, ninguém conseguiu me vencer. A lei do pecado e da morte regia. Então vem a apelação, a quarta apelação do inferno, do pecado e da morte. E veja que a quarta apelação foi decisiva, a ponto que, veja que quando Israel não consegue sobreviver à lei do pecado e da morte, Deus se cala. O Velho Testamento termina com corrupção, com cobrança, com pecado de Israel. Aí Deus diz: vou me calar, não vou mais investir. Vejam que quando você vai para o Apocalipse 4, é uma visão que eu tenho, é um pensamento
teológico meu, que foi aqui, neste período de desespero, que João registra. Deus mostra a ele uma entrada triunfal, porque foi a apelação decisiva, porque no capítulo 4 de Apocalipse, João retrata um julgamento antes da redenção geral. Ele diz que viu uma voz que chamava, e uma porta no céu aberta. Sobe aqui, e ele sobe. Ele diz que quando sobe, vê um trono, e trono fala de julgamento, e julgamento é contexto jurídico, é questão de absorver ou condenar. Aí por isso que Paulo diz aos Efésios que nós já estávamos mortos por conta, já estávamos condenados, porque aqui foi uma decisão apelativa e condenatória. Veja que João vai descrevendo o trono. Quando chega no capítulo 5, ele nos mostra que o grande juiz que estava com a sentença desde o Gênesis até aqui e na mão, e ela era tão forte que era escrita por dentro e por fora, e era selada com 7 selos. Então há uma voz que diz: busquem no céu, busquem na terra e debaixo da terra alguém para defendê-los, alguém que se apresente com um recurso para absorvê-lo, para redimi-los. Aí João diz que um anjo veio no capítulo 5 gritando: João, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. O negócio está feio. Ninguém conseguiu resistir. A lei da morte, do inferno e do pecado venceu. Se nós fizermos, me permita recapitular, uma observação genealógica dos investimentos, das apelações que Deus fez, você vai se assustar. Veja o que Deus foi capaz de fazer até aqui. Aqui não havia mais força suficiente, porque aqui todas as probabilidades foi condenatória. Nada, nem Israel conseguiu sobreviver. Então vejam que a Bíblia diz que Adão foi o culpado, pecou, foi por ele que começa a fraqueza. Porém, a Bíblia diz que a morte o venceu, o apodreceu a 7 palmos. Aí ele gerou a 7. 7 era a sequência. A morte e o pecado venceu, e ele foi apodrecido debaixo da terra. Gera Enos. Veja que Enos teve um recomeço. Está escrito: no dia de Enos começou a ter culto de novo, mas a lei do pecado e da morte venceu. Mas a Bíblia diz que Enos gera Cainã, Cainã a Malalael, Malalael a Jared, Jared a Enoque, Enoque a Metusalém, Metusalém a Lameque, Lameque a Noé, a Sem, Cã e a Jafé. Mas a lei do pecado e a morte apodreceu, matou, e eles sucumbiram debaixo da terra. Ela venceu. Veja que depois do dilúvio, Deus não desistiu, vai investindo na redenção. Aí a Bíblia diz que começa com Sem, a segunda geração. Sem gera Arfajade, Arfajade a Elar, Elar a Eber, Eber a Reu, Reu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, e Terá a Abrão. Aí Deus intervém: o projeto é meu, vou redimir, vou redimir, vou redimir. Mas a lei do pecado e da morte vence, apodrece Abraão e joga lá para baixo. Mas Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. A lei do pecado vem e os vence.
disse, mas Deus prepara Judá. Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus diz, achei, agora vai, achei um. Mas a lei do pecado e da morte, a lei do pecado e da morte venceu Davi, fraco diante das ciladas do diabo, e apodreceu. Mas a Bíblia diz que Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acais, Acais gera Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia Jeconia. Aí termina Israel, vai para o cativeiro, perdido pela lei do pecado e da morte. Aí passa 70 anos. Aí Mateus escreve: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Abiúde, Abiúde, Eliúde, Eliúde, Matã, Matã a Eleazar, Eleazar a Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria. Até aqui ninguém, mas no ventre de Maria, no ventre de Maria, no ventre, a redenção, Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém foi achado digno de olhar nem para o livro. Já estávamos mortos. Sem Deus. Está em Éfeso, sem paz. Andando segundo a concupiscência da carne e do pecado. Aí, com base em Filipenses 2, a voz diz: o recurso se apresenta, o último recurso. Eu vou, Pai, eu vou descer para buscá-los a Ti. Eu vou redimi-los ao Senhor. Mas você é Deus. Aí Paulo diz que ele não usurpou o direito de ser Deus, para se oferecer como recurso quando ninguém foi achado. Ele disse: eu vou me despir da minha glória, vou me aniquilar, me esvaziar. Mas vai ser humilhante. Aí Paulo diz que ele desceu, tomou a forma de homem, de servo, humilhou a si mesmo. Aí quando nós vamos para Gálatas, Paulo, o apóstolo gentios, diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, para redimir todos que estavam condenados pela lei.
Olha para quem está ao teu lado e diga: tu já não era mais nada. Nem cantar tu podia mais. Ele vem como recurso útil para enfrentar a lei do pecado e da morte e o inferno. Decepções atrás de decepções. Os seus próprios irmãos o traíam e não lhe deram valor nenhum. Condenaram o pior tipo de morte que um ser humano ia ser submetido. Enquanto isso, a lei do pecado e da morte ia prevalecendo e jogando as pessoas no abismo profundo da morte, apodrecidos debaixo da terra. Os judeus usam os dois princípios legais de condenação. Primeiro, com base na lei de Moisés, o direito de acusar Jesus de pecador e blasfêmio. Porque Deuteronômio 21, 22 e 23, foi Deus que disse: se alguém entre vós, em relação a israelitas, cometer pecado, e vocês o levantarem no madeiro, crucificar, o corpo dele tem que ser tirado do madeiro no primeiro dia, porque ele é maldito de Deus. E se não o tirar, toda a terra é maldita. A segunda é a jurisdição que regia à época os romanos. A orientação política e jurídica por meio do sinédrio judaico. O sinédrio usa Deuteronômio, que era o mais alto nível da jurisdição judaica. Politicamente usa o império como a condenação de cruz, como o pior de todos os homens, o mais criminoso. E com base nessas duas leis vigentes, eles tinham o direito de mutilar, de descartá-lo e jogá-lo no esquecimento. Pela lei de Moisés, maldito é ele, pecador é ele. E não estavam errados, porque ele tomou sobre si a nossa culpa, mesmo sendo inocente. Então a lei dava direito ao descarte, a maldição a ele. Pela lei romana, era inimigo, insurgente do Estado, agressivo, pecador, criminoso, pior que Barrabás. Então agora vão maltratar. A Bíblia diz que dilaceraram o seu corpo. Era o último recurso da raça humana. Era o último recurso, porque a força da morte, a cilada do diabo, venceu todos até aqui. Os dardos inflamados do diabo venceu todos que se levantaram como guerreiros até aqui. Então eles agora vão dar o golpe final. Prepara a crucificação. E ele é dilacerado e crucificado. Como crucificado, o contexto era tão horrível que os discípulos o abandonaram. E nem coragem de tirar o corpo da cruz tiveram, porque acontece coisa desprezível, porque toda a esperança cai por terra. Enquanto ele estava na cruz, mas estava vivo, ainda havia esperança dele descer da cruz pelo poder que ele tinha para os discípulos. Mas de repente a notícia espalha, 3 horas da tarde, quando dá 4 horas do meu pensamento, todo mundo já sabia, não tem mais jeito não. Se ouviu o grito de rendição, ele também foi vencido, a morte venceu e ele morreu. Até 4 horas da tarde, ninguém teve a ousadia de tirar o corpo dele da cruz. Aí entra o que o pastor Calixto falou, a influência de José e Nicodemos. Então na última hora do dia, com base em Deuteronômio, tiram ele da cruz, porque ele não pecou, mas é
era o pecado do Gene, era o teu pecado. Para a gente poder escrever na camiseta guerreiro, foi preciso isso aqui. Então agora ele morre, a esperança vai embora. Como todos que eu citei, como todos que passaram, ele recebe um túmulo. O túmulo é aberto e ele é jogado dentro. Para piorar, fecham a pedra como porta, e o Império Romano, por meio de Pilatos, coloca soldado e lacra para ninguém se aproximar. Os irmãos já viram, quando tem um crime que precisa ser guardado, sobretudo federal, venham lacrar com aquela faixa, e quem cruzar vai responder às sanções da lei. Aí fez o império, lacrou a pedra para ninguém tirar. Agora a esperança foi embora, a morte e a lei do pecado venceu. Ninguém tinha mais esperança. Está ele no túmulo e a morte cantando. Só que pelo contexto biológico, pelo estrago que o corpo dele sofreu, no máximo 9 horas ele começava a feder dentro do túmulo, assim como todos cederam e apodreceram. Agora dá 9 horas e a morte não sente o cheiro de defunto. Então a preocupação no calendário gregoriano dá 12 horas e não tem cheiro de defunto, e não há carniça e nem o sangue coagula. Dá 24 horas e não acontece nada. 48 horas e ele não fede. Vai chegando 50 horas e ele não fede. Aí a morte chama o pecado e diz: olha, há uma lei, todos que morrem apodrecem, mas ele não está apodrecendo. Aí o pecado diz: eu tentei ele em tudo, mas ele é forte, ele não pecou. Se ele não pecou, não apodrece. Aí Deus diz: os anjos desce, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, e ele volta a viver. Ele venceu, ele venceu. Morte, sai. Pecado não entrou. Aí só para chatear, olha para quem está ao teu lado aí, se você pode, e diga para ele o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8. Diga: portanto agora. Mas fala com vida, diga: portanto agora eu posso escrever o nome guerreiro na camiseta do Congresso, porque nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida em Cristo me resgatou, me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre, agora eu sou guerreiro, agora eu posso adorar, agora eu posso guardar, agora eu posso entrar. A glória está invadindo este lugar. Quem é guerreiro, quem é guerreira, agora você pode, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vem João, Apocalipse 5. João ainda chorava. Aí a voz grita: João, precisa chorar mais não, João. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é digno de tomar o livro
de quebrar os selos e de o ler. Quando ele volta para o céu, ele vai direto para o trono, pega o livro, quebra os selos e abre o livro. Os anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciões, colocam o rosto no pé e começam a cantar um hino de vitória de quem vem da guerra. Digno tu és de tomar o livro, de quebrar os selos e de o ler, porque tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue trouxeste de volta para Deus homem de toda tribo, de toda raça, o negro, o branco, o pobre, o rico, o judeu, o gentil, o judeu, o gentil, e os fizesse adorador, adorador, adorador. Quem veio para adorar, quem foi constituído adorador. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é vencida pela adoração. Olha para quem está ao teu lado e diga: a nossa guerra é vencida pela adoração. Diga então: suporte-me hoje, que eu vou pipocar aqui dentro. Aí Paulo começa o capítulo 2 de Éfeso, mostrando isso, dizendo: irmãos, lembrem quem vocês eram antes disso aqui. Vocês estavam mortos, longe de tudo, já mortos, mas Deus, pelo seu infinito amor, vos ressuscitou juntamente com Cristo, e agora vocês são salvos, não é pelas obras, mas é pela graça, por meio da fé. Portanto, disse ele, agora vocês, aos gentios que estavam longe pela cruz, chegaram perto, porque não há mais diferença entre judeu e entre gentil, porque a cruz quebrou as diferenças. Agora vocês podem adorar, vocês podem adorar, vocês podem adorar. Perto das considerações finais, ele faz uso disso aqui. No demais, irmãos meus, ele não chama pastor, ele não usa a graça eclesiástica, ele diz: irmãos meus. O tema está voltado para os irmãos meus. Eu sou guerreiro igual a vocês. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos das armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Bater boca, denegrir a imagem de quem quer que seja, não é a nossa luta, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados das trevas. E enquanto a gente denigra a imagem das criaturas de Deus, que o próprio Judas disse que Miguel não teve coragem de denegrir a imagem de Lúcifer, mesmo sendo o diabo. Enquanto a gente se preocupa para denegrir a imagem de quem de A, de B, de C, ele está vencendo, porque é isso que ele quer. A nossa luta é contra os principados da treva, e pelas trevas só se vence de joelho, só se vence com o evangelho, só se vence com a justiça, só se vence com o amor, com a solidariedade, só se vence com barulho de línguas estranhas e adoração. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir. Vejam,
que desde os primeiros séculos da igreja, a luta do diabo era para arrancar isso da igreja. Porque ele sempre soube que enquanto estivermos juntos, porque o que ele conseguiu tirar de Adão, da geração de Adão, no capítulo 6 do Gênesis, versículo 3 ou 6, salvo engano, quando a Bíblia diz que disse Deus: o meu espírito não habitará para sempre com o homem. Deus tirou o seu espírito do homem. Esse espírito não é o espírito do homem, porque o espírito do homem é um coletor de informações. Tudo que a gente faz é registrado nele, é o livro que vai ser aberto, pensamento, todas as obras. Então Deus tira o seu espírito e condena a geração de Adão. Então Satanás, até o livro de Malaquias, todo o Velho Testamento, o ser humano não conseguiu trazer esse espírito de volta. Mas depois da cruz, do último recurso, quando ele é condecorado depois de 10 dias, que senta à direita do poder como sumo sacerdote eterno, ele diz: Pai, eu prometi a eles que ia te pedir, que o Senhor ia mandar o Espírito Santo para eles, e agora é para sempre. É para sempre. E o que estava acontecendo, Pentecoste, quando eles estavam no Pentecoste, o Espírito vem para ficar com a igreja, para revestir a igreja. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito de Deus. E todos, quem é cheio, deixa eu ouvir barulho. Quem é cheio, é o revestimento da igreja. Então desde aqui, o inferno tenta nos confundir. Veja que está perto, aproximadamente, ou um pouco mais, de 2000 anos. O que a gente está lendo como temática. Veja que depois daqui, todos os guerreiros renunciaram a alguma coisa. Vida. Porque o inferno não estava guerreando contra a carne. E eles sabiam que não era a carne que prevalecia. Veja que os 3 primeiros séculos foram dolorosos. Cabeças rolaram, sangue, pai perdia filho, filho pai. Mas não desistiam, guerreavam. E como guerreavam? De joelho e dando glória. O fogo queimava, mas eles não abriam mão. O 4º século, quando descamba para o 5º, quando a religião predominou, os dogmas prevaleciam para parar os guerreiros. Homens eram postos em balcões, esticados por correntes. O joelho, a articulação quebravam, a clavícula deslocavam. E os algozes dizendo: desistam. Eles guerreavam, dizia: vocês vão quebrar a gente todinho, mas o que está dentro de nós vocês não conseguem arrancar. Século 13, tiraram a Bíblia de circulação para não alcançar os leigos. Aí aparece Ramos. Século 16, tira o poder da graça, da salvação, e coloca o purgatório. Aí Deus levanta Lutero com a reforma. Século 18, começa o liberalismo teológico, uma guerra intelectual, psicológica, filosófica, quando o ícone do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, impregnava na mente das pessoas que o Espírito Santo não se relacionava entre Deus e o homem, tirando a veracidade dos milagres da Bíblia, dizendo que Jesus não estava vivo. Era fruto da nossa pregação. Mas como qualquer outro que foi vencido e está morto, Jesus morreu. Ele diz que a única coisa verdadeira que a gente pregava era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilatos. Só que ele se enganou, porque ele quis comparar esta guerra como uma guerra carnal, como dizendo que os famosos que morrem, como dizem os fãs, estão vivos. Mas eles estão lá. Aqui jaz os restos mortais. Esse ano eu entrei no túmulo de Jesus em Jerusalém, e eu achei lindo, tão simples, tão limpinho. Não tem placa, ele aqui jaz. Não tem resto de osso.
Só tem os rachões no Gólgota. Eu perguntei ao judeu, essas brechas na rocha é o que? Ele disse, só foi o que ficou. Mas o que foi isso? O terremoto, quando ele voltou a viver, ele está vivo. Eles não se entregavam. Lundolfo Button gritou que Jesus não estava vivo, era igual a qualquer um, mas todos famosos que morreu, que os fãs dizem que ele está vivo, o resto mortal está lá, ou a lápide está lá, aqui jaz, e eles não aparecem mais em público, mas o Jesus da igreja está vivo. Por quê? Porque se fosse para ver um nego ou dois negros, um cantar e outro pregar, você não estava aqui, você está aqui porque ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda te dá força para guerrear. Revestiu-o de todas as armaduras para sobreviver, para resistir os dias difíceis. Eles resistiram. Século 20, os nossos pais não tinham o que a gente tem. Cadeiras almofadadas, microfone sem fim, fardamento. Hoje a gente chega no aeroporto, nos hotéis. Fui saindo do hotel no aeroporto, nos aviões. Ah, o pastor, um selfie. Está fácil demais. Tem hotel esperando, tem avião, tem motorista bom esperando. Quando eles muito tinham, era um jumentinho velho. Era um instrumento, mas não desistiam. Porque a guerra não era contra a carne, nem contra o sangue. Eles guerreavam para a gente estar aqui hoje. O hotel era um pé de pau, graças a Deus que não é mais. Quando muito tinha, era uma banquinha da igreja. Cai, mas não cai. Evangelizavam 2, 3 pessoas. Não tinha churrascaria, não tinha restaurante. Abria um saquinho de plástico e começava a engolir farinha seca quando tinha charque ou salame fluminense. Mas eles não desistiram da guerra. Olha para quem está ao teu lado e enche o pulmão e diga a ele: chegou o século 21. Mais forte, diga: chegou o século 21. Diga: agora é a nossa hora. Não é simplesmente botar o nome de guerreiro na camiseta. Tem que ser diferente todo dia. Tem que guerrear todo dia. Glória a Deus por este tema. Eu estou pregando para guerreiros e guerreiras que no meio da pós-modernidade não vai abrir mão. A minha luta, eu estou armado no evangelho, na fé, na justiça, e vamos vencer. Fique de pé, por favor. Eu estou pregando em lugares pós-pandemia que não parece mais de igreja pentecostais. Você chora
Porque muitas igrejas já chegam cabisbaixo, como quem foi vencida. Já tem muitos pastores que já proíbem falar línguas estranhas. Porque o povo está depressivo, está para baixo e pode assustar. Mas eu estou pregando na Adebras de São José dos Campos. E eu sei que aqui depois da pandemia ficou melhor. Tem guerreiro mais valente. Aqui pode. Então deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ver o grito de glória. Deixa eu ouvir, deixa eu ver. Guerreiros pentecostais. Guerreiros pentecostais. Se você puder, passei 8 minutos, me perdoe. Se você puder, vira para esse crente que está do teu lado, esse guerreiro e essa guerreira. Se for íntimo, me ajuda aqui um de vocês. Assim como eu estou com o pastor Anselmo, olha para ele, olha para ela. Se for íntimo, não tem problema, mas se não for do mesmo sexo, olha para mim não, olha para ele. E diga: ô guerreiro, ô guerreira, tô nem aí como você chegou no congresso. Diga: quero saber como você vai sair. Diga: vou sair armado até os dentes. Diga: me faz um favor. Se tu a partir de hoje encontrar alguém que pensava que eu estava frio, que eu tinha baixado a guarda e ia me render, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir. A casa dele caiu. Eu vou sair daqui armado até o dente. Abraça ele e diga: recebe. Só quem veio adorar. Isso. Agora é a hora. Te enche do Espírito Santo. No nome de Jesus. Dá um abraço nesse irmão. Dá um abraço nele. E diz para ele: ser cheio, ser cheio, ser cheio.